E ele assumiu na última sexta-feira uma das pastas mais desafiadoras do governo. Aos 43 anos, o pernambucano André Garcia assume pela segunda vez a Secretaria Estadual de Segurança Pública, com a missão de melhorar os índices de violência aqui no estado. E é com ele que a gente conversa agora, ao vivo, aqui no Estúdio Bom Dia. Muito bom dia mais uma vez, secretário. Secretário, eu gostaria de perguntar para o senhor assumiu aí uma pasta delicada, uma dura missão pela frente. Quais devem ser as linhas de trabalho que o senhor deve adotar agora, logo de início, para tentar reduzir essa questão da violência aqui no estado? Nós temos um programa de governo já estabelecido desde o início e um programa específico voltado, no caso dos homicídios, para a redução de homicídios, que é o Estado Presente. Nós estamos intensificando as nossas ações com base no programa Estado Presente e realizando algumas ações no que respeita à questão do patrimônio, dos crimes contra o patrimônio, especialmente os furtos, os assaltos e arrombamentos. Secretário, deve ter alguma mudança mais dura, alguma mudança mais significativa na postura do governo na hora de combater a violência, com a troca agora de secretário? A verdade é uma questão de perfil de gestor, né? Eu costumo dizer que, no caso, quando o governo está organizado, como é o caso do nosso governo, a gestão não muda, porque nós temos um planejamento, nós temos os nossos objetivos, as nossas metas, temos um programa estruturado, mas é claro que o perfil do gestor, no meu caso, eu, apesar de gostar muito de monitorar e de avaliar as ações, até por determinação do governador Renato Casagrande, também gosto de verificar e fiscalizar em loco as ações das polícias e das agências subordinadas à secretaria. Agora, secretário, esse modelo de gestão que o senhor defendeu agora, esse modelo de gestão foram 1.660 mortes só no ano passado. Nós acabamos de receber uma informação que nas últimas 24 horas, 5 pessoas foram assassinadas no município da Serra. São dados oficiais agora. Como é que o governo pretende combater essa questão do homicídio? Não precisa ter uma mudança de gestão para melhorar, para tentar reduzir esses números? Olha, se nós formos avaliar a série histórica de homicídios, desde que se começou a se medir com critérios e objetivos a questão dos homicídios no Brasil, nos últimos 30 anos para cá, com a instituição do Sistema de Informação de Mortalidade, o nosso estado ele sempre esteve acima do dobro da média nacional. Isso é um fato. No entanto, hoje, em função das ações que vêm sendo feitas pelo governo, pela reestruturação que tem sido realizada, pelos investimentos a despeito de todas essas ameaças aos cofres capixabas que nós acabamos de assistir, a questão, por exemplo, dos royalties, nós temos garantido a nossa capacidade de investimento e, por força disso, por força das ações do programa, chegamos a uma taxa de homicídios hoje que é a melhor taxa de homicídios dos últimos 17 anos. O fato é que, como o próprio governador recomenda, não tem o que se comemorar quando você tem 1.660 mortes. Isso é um fato. Mas a gente não pode desconsiderar que há um processo em curso hoje de 4 anos já, nós estamos já no mês de março do ano 2013, nos últimos 4 anos nós estamos conseguindo manter uma tendência de redução de homicídios. Agora, secretário, são muitos jovens morrendo e jovens matando. Qual é a política que o senhor pretende adotar na Secretaria de Segurança para proteger os jovens e para tentar tirar, por exemplo, os jovens do crime? Como eu disse, nós temos um programa em curso. A elaboração do diagnóstico desse programa no serviço público, assim como na iniciativa privada, para você executar as suas ações, é preciso fazer um diagnóstico, entender o problema, já nos apontava isso. Por isso que diversas ações de proteção social do programa Estado Presente, nas áreas mais vulneráveis, em defesa de grupos mais vulneráveis, estão hoje sendo executadas por diversas secretarias de governo. Posso dar um exemplo, por exemplo, de programas educacionais, bolsas de estudo, reforço escolar, programas na área de esportes. Nós temos 7.000 jovens hoje participando do projeto Esporte pela Paz, que é um projeto vinculado ao programa Estado Presente. Ou seja, a nossa preocupação é tentar resolver ou tentar minimizar os efeitos deletérios da criminalidade na fonte, buscando a proteção desses grupos mais vulneráveis, os jovens especialmente
E as mulheres, que sabemos, no caso do Estado do Espírito Santo, ainda temos um percentual elevado de mulheres vítimas de violência. Secretário, outro ponto preocupante na segurança pública aqui do Estado é a questão de furtos e roubos ao comércio. No ano passado, a gente tem aqui um número que foram 1.400 furtos e 1.527 assaltos a comércio daqui na Grande Vitória. A gente viu vários depoimentos de comerciantes dizendo que vão fechar as portas, que não aguentam mais tantos assaltos, estão trabalhando para bandido, gente que já foi assaltado 10, 20 vezes. O que o senhor tem a dizer para os comerciantes que estão assustados, que estão com medo de manter os comércios abertos? Estamos acompanhando com a maior atenção esse problema, né? Ontem mesmo, nós já tivemos uma série de ações entre 1 da manhã e 6 da manhã. A polícia esteve fazendo um trabalho preventivo em toda a região metropolitana para evitar principalmente os arrombamentos, muitos deles feitos por pessoas que são dependentes químicos, né? que se utilizam desse recurso para poder sustentar o seu vício. E nós tivemos uma única ocorrência de furto à noite, inclusive com a prisão da pessoa responsável. Nós estamos monitorando essas ações e não só, né, a mesma metodologia que nós empregamos com os homicídios, que conta com o monitoramento, inclusive com a participação do governador Renato Casagrande, a cada 30 dias reunido com os comandantes, os delegados de homicídios da região metropolitana e do interior. Estamos construindo um portfólio novo de operações que nós vamos medir, inclusive operações voltadas para a proteção do patrimônio. Posso dar exemplo, por exemplo, da famosa Para Pedro, né, as abordagens feitas aos táxis que têm sido intensificadas nos últimos dias. Cavalo de aço, ou seja, abordagem a motos, a moto é muito utilizada hoje, e a bicicleta como instrumento para a prática de crimes e assaltos. E as operações têm sido feitas com intensificação na região metropolitana. O trabalho tem sido feito e o monitoramento tem sido intensificado, porque essa, como eu disse, faz parte do meu perfil como gestor. Secretário, eu queria falar um pouquinho do relacionamento do senhor com a polícia. Como é que vai ser esse relacionamento? Eu queria também que o senhor comentasse essa notícia que circulou ontem, de que policiais estariam fardados dentro do quartel da polícia lá no Ibis, jogando peteca com a farda, usando luzes das viaturas para iluminar o jogo deles. Como é que o senhor vê essa situação? Meu relacionamento é o melhor possível, né? Agora, né, em situações como essa, se comprovado de fato isso, né, além de ser um deboche, se for em horário de serviço, ontem mesmo eu conversei com o comandante-geral e determinei que fosse apurado com rigor essa situação, porque em tese, se for praticado em serviço, se nós tivermos policiais envolvidos em um fato como esse, em tese nós temos inclusive configurada a prática de crime militar. Isso deve ser apurado não só administrativamente, mas também na esfera criminal. Secretário, algumas perguntas chegando aqui por e-mail. O Milton Porto mandou uma pergunta para o senhor dizendo o seguinte, falando sobre essa questão da violência, sobre essa questão aí de deveria também ser debatida a conduta moral, a questão da ética, a questão da cultura do povo capixaba. Ele pergunta o seguinte, na sua opinião, será que a violência é resultado do nosso crescimento econômico ou tem a ver mais com a formação dos nossos cidadãos? Há uma série de fatores, um fenômeno multicausal, né? Nós acabamos de ver no início do jornal a notícia de uma rixa entre vizinhos que resultou em tiroteio. Esse tipo de ação, os crimes de proximidade, os crimes passionais, eles são relativamente impermeáveis à ação da polícia. Ou seja, por mais polícia que você tenha, você não vai conseguir resolver isso. Não, você precisa trabalhar com outras armas, trabalhar com outras ferramentas, tanto na questão da prevenção, quanto, é claro, na responsabilização penal ao fim do processo, com a ação da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário e do sistema prisional, né, que vai acolher esses indivíduos e, em tese, deve ressocializá-los. Secretário, e tem algum programa especial também para combater o furto e roubo de veículos, também, que o número não para de crescer aqui no estado? Houve um reforço da estrutura da Delegacia de Furtos e roubos de veículos. Há um setor de inteligência recentemente instalado nessa delegacia e o cidadão pode acompanhar as notícias e as mais recentes que nós temos desarticulado uma série de quadrilhas que têm atuado na região metropolitana especialmente. Então, mas é um crime difícil de combater, né, secretário? É difícil porque há uma ação organizada através de quadrilhas e há ação pulverizada por diversos atores, os crimes ocasionais e por pessoas, como disse, que são dependentes químicos e que também se utilizam desse expediente. Pois é, secretário. Ontem a gente participou de um seminário promovido pelo governo do estado,
para a imprensa, para quem cobre essa área de segurança, e lá trouxe um número também alarmante, que mais de 60% dos homicídios estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Qual é a política da Secretaria de Segurança no combate às drogas? A política é de todo o governo como um todo. Nós temos uma coordenação estadual sobre drogas com esse propósito, estabelecer mecanismos de atendimento dessa questão, que é uma questão, em sua grande parte, uma questão de saúde pública, uma questão que não é de segurança. Os reflexos, o resultado disso acontece na segurança. Nós temos que garantir, preservar a ordem pública, é um fato. Mas o trabalho da polícia, nesse particular, não é suficiente. Por isso que o governo tem se organizado e tem realizado uma série de ações, inclusive lançando propostas novas para acolhimento dessas pessoas e tratamento dessas pessoas, porque só assim nós vamos conseguir minimizar os efeitos da dependência. Secretário, dá para a gente colocar um prazo para uma redução significativa no número de homicídios? Como eu falei, esse é um fenômeno multicausal, eu não posso estabelecer prazo, mas nós temos metas a serem atingidas, objetivos claramente estabelecidos pelo governo, ações que são monitoradas a cada 30 dias, como eu falei, e eu posso dizer para a população capixaba que todo o trabalho está sendo feito e desenvolvido, garantindo, inclusive, que é importante, a capacidade de investimento, porque o governo se organizou para isso, para que a gente possa dar resposta e dar tranquilidade à sociedade. Eu quero agradecer muito a presença do secretário de Segurança, André Garcia, aqui no estúdio. O secretário, que também é o tema da nossa enquete, eu gostaria que o senhor respondesse a nossa enquete, deputado, o secretário. A enquete que nós passamos para os nossos telespectadores, a enquete da semana é a seguinte: você acha que a mudança de secretário de Segurança será suficiente para reduzir a violência no Estado? Sim ou não? Para responder é só entrar no nosso site g1.com.br/ES. Eu queria repassar essa pergunta para o senhor. Você acha que essa mudança vai reduzir o número de homicídios e crimes aqui no Estado? Se houvesse essa correlação direta tão simples, tão fácil assim, ia ser ótimo, né? Mas eu acho que há uma conjunção de fatores que podem contribuir para que eu tenha êxito na minha gestão, mas com a colaboração de todos, da sociedade, de atores importantes, das prefeituras, do Ministério Público, do Judiciário. Eu tenho certeza, integrando essas ações, nós vamos conseguir os resultados, como nós estamos conseguindo na questão dos homicídios. Ok, quero agradecer muito a presença do secretário André Garcia.